Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Estou aqui para contar como foi construído, como nasceu um dos gols mais bonitos marcados pelo Grêmio nos últimos anos. Já vou avisando, não foi gol do Diego Costa, não foi gol do Cristaldo, foi um gol marcado por um cidadão chamado José Carlos Duarte. Quem é José Carlos Duarte, Benfica? José Carlos Duarte é um dos vice-presidentes do Grêmio, um dos integrantes da diretoria do presidente Alberto Guerra. E que gol foi esse, Benfica? O gol foi aquela magnífica homenagem feita ao João Severiano ontem, nesse sábado, na entrega dos troféus, das medalhas para o Grêmio heptacampeão gaúcho. Uma cena que, olha, eu destaco como uma das mais comoventes que eu vi num estádio de futebol nos últimos anos. Que ideia sensacional de colocar o Joãozinho, que estava no time do Grêmio heptacampeão gaúcho de 1968, entregando a taça para o capitão Jeromel, o capitão do hepta de 2024. A gente estava ali transmitindo o jogo pela Rádio Bandeirantes, daqui a pouco o narrador Daniel Oliveira percebe aquela figura e diz: será que é o Joãozinho que está ali? E aí a televisão que nós temos na cabine lá da arena rapidamente deu um close e era o Joãozinho mesmo. E olha, eu fiquei muito emocionado porque eu havia feito, vocês lembram, um vídeo na véspera da decisão destacando os heróis do hepta de 68. Aí falei no Alcindo, falei no Volmir, falei no goleiro Alberto e falei no João Severiano também. Falei no Joãozinho também. E aí acontece aquela coisa maravilhosa que foi possibilitar que os dois heptas ficassem unidos, um momento mágico na vida do Grêmio. E eu quero contar para vocês aqui, nesse vídeo, em nome da KTO, te cadastra lá na KTO, hein? Utiliza o cupom BENFICA, garanta 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO é para se divertir, jogue com responsabilidade. Pois em nome da KTO, eu quero contar como é que surgiu aquela história, porque depois da coisa feita, maravilhoso, né? Mas houve dificuldades, minha gente. Houve dificuldades para que a ideia fosse colocada em prática. Dificuldades que nunca abalaram o cidadão José Carlos Duarte, que é vice-presidente do Grêmio e adora tratar dessas questões ligadas a ex-jogadores de futebol. Ele tem uma série de projetos que eu fiquei sabendo e que vou contar com o passar dos dias para vocês, pautas fora do campo, fora do futebol, que são sensacionais, hein? Sensacionais, muitas delas inclusive surpreendentes. Mas aí, o José Carlos Duarte tratou ao longo da semana de reunir algumas daquelas figuras que estavam em 1968. Ele levou o Volmir, o atacante Volmir, ponteiro esquerdo, sobre quem eu falei no vídeo. Ele levou também para a decisão. Levou o Loivo, mas o Loivo não estava em 68 ainda. Pelo menos não lembro. Acho que não estava não, acho que o Loivo é um pouco depois. Levou o Loivo, levou o goleiro, ex-goleiro Jair também, que jogou no Grêmio em 71. Era um goleiro baixinho, né? Antigamente não havia tanta exigência assim de que os goleiros fossem altos. O Jair jogou no Grêmio e também estava lá na festa ontem. Esse pessoal todo estava nos camarotes e não havia, minha gente, não havia ainda a possibilidade de que, sobretudo, o Joãozinho pudesse entrar no gramado. Sabe por quê? Porque esse pessoal não tinha a credencial que é dada pela Federação Gaúcha de Futebol. Só pode pisar no gramado em jogos do Gauchão pessoas que tenham credencial da Federação Gaúcha de Futebol. O José Carlos, na condição de vice-presidente, tinha, né? Mas ele não desistia da ideia, eu tenho que levar o Joãozinho comigo dentro do gramado. Aí houve um encontro nos camarotes, o Duarte já estava com o João Severiano e também nos camarotes estava o Luciano Oxman, que é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, torcedor do Grêmio. Estou sendo muito criticado aí por alguns torcedores do próprio Grêmio, mas é torcedor ferrenho do Grêmio, o Luciano. E aí, o Joãozinho se aproximou do Luciano e o Luciano ficou emocionado. Ficou emocionado em ver aquela figura que jogou no Grêmio em 68, o Luciano nem era nascido naqueles anos, e aí começou a se articular a ideia. Aí o José Carlos, vamos botar esse pessoal dentro de campo. Aí o jogo foi se encaminhando para a etapa final, eram 35 do segundo tempo e ainda não tinha credencial para esse pessoal. Não tinha credencial aí para o Joãozinho. Mas eles desceram assim mesmo. O Zé Carlos desceu, saiu do camarote, foi para o gramado e levou o Joãozinho junto com ele. Azar.
que aconteceu? O Luciano Oxman enxergou o Joãozinho, já estava ali, aí sim, o jogo já tinha acabado, já estava nos festejos ali. O Luciano Oxman enxergou o Joãozinho e puxou o Joãozinho pelo braço. Puxou o Joãozinho pelo braço, não, sem credencial mesmo. Afinal, ele é o presidente da federação e levou o Joãozinho até o local em que a taça estava e aí fez com que o Joãozinho pudesse entregar a taça para o Pedro Jeromel. A televisão mostrou muitas vezes o Joãozinho, o João Severiano de costas, né? Mas há uma foto sensacional aí em que aparece o Joãozinho com os jogadores ao fundo e o Joãozinho debulhado em lágrimas. Debulhado em lágrimas, chorando feito uma criança, e não tem como deixar de se emocionar com aquela cena. A cena realmente encantou a todo mundo. O grande momento vivido nessa festa do heptacampeonato do Grêmio, sem dúvida, foi esse. Joãozinho Carvalho, Joãozinho Severiano. Joãozinho Carvalho é um colega operador meu na Rádio Bandeirantes. Joãozinho Severiano entregando a taça para o Jeromel, unindo os dois hepta. O hepta de 1968 e o hepta de 2024. 56 anos se passaram entre uma conquista e outra, e o Joãozinho pôde fazer parte da primeira como jogador e fazer parte da segunda na condição de homem que entregou a taça para o Pedro Jeromel. E deu para perceber que os próprios jogadores do Grêmio, que nem sabiam, obviamente, da história do Joãozinho Severiano, acabaram se emocionando com tudo aquilo. Isso é o futebol. Aí está a beleza do futebol que o José Carlos Duarte sempre faz questão de ressaltar. Ele diz assim, homens que pavimentaram a história do Grêmio. Ele faz questão de valorizar essas figuras e personificou no João Severiano o hepta de 1968. Uma história maravilhosa que os jovens precisam saber. Aquela brincadeira, né? Pessoal, o futebol não começou a ser jogado aí em 2010, 2015, não, gente. Futebol é coisa antiga, e quantos heróis, quantas pessoas dedicaram a sua vida toda contribuindo para essa magnitude, para essa grandeza de hoje, que é o Grêmio. Eu tinha que contar essa história para vocês aqui, porque foi sem dúvida um dos gols mais bonitos, gente. Dos gols mais bonitos feitos pelo Grêmio. Parabéns, José Carlos Duarte, pela belíssima iniciativa. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, ajuda o velhinho. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Tchau, tchau.